Volume 1, capítulo 3. Já fazia quase 2 anos desde que renasci. Minhas pernas finalmente se desenvolveram bastante para que eu pudesse andar. Além do mais, finalmente conseguia falar a língua deste mundo. Tendo decidido dar uma chance a ser uma pessoa decente dessa vez, primeiro precisei elaborar um plano. O que me faltou na vida anterior? Estudo, exercício e técnica. Era isso. Como bebê, entretanto, não havia muito que eu pudesse fazer. Nada além de enterrar o rosto no peito de alguém sempre que alguém me pegava no colo. Sempre que fazia isso com a empregada, ela nem tentava mascarar o descontentamento em seu rosto. Claramente, não era muito fã de crianças. Achando que os exercícios eram algo que podia esperar, comecei a ler livros da casa. O estudo da linguagem era algo crucial. Quase 100% dos japoneses são alfabetizados em seu próprio idioma, mas muitos negligenciam o aprendizado de inglês ou hesitam em interagir com pessoas do exterior. Tanto que a capacidade de falar uma língua estrangeira é uma habilidade muito valiosa. Com isso em mente, decidi que dominar o sistema de escrita deste mundo seria minha primeira meta. Havia apenas 5 livros em nossa casa. Eu não sabia se era porque os livros eram caros neste mundo ou porque Paul e Zenith não eram leitores assíduos. Provavelmente era um pouco de cada coisa. Como alguém que tinha uma coleção de vários e milhares de livros, mesmo sendo todos light novels, a situação seria difícil de lidar. Ainda assim, 5 livros eram o suficiente para aprender a ler. Os idiomas deste mundo eram muito parecidos com o japonês, então eu pude entender com facilidade. Os caracteres escritos eram completamente diferentes, mas a gramática era semelhante à que eu conhecia, o que felizmente indicava que eu só precisava focar no vocabulário, ao qual, por sorte, eu tinha sido bastante exposto. Meu pai lia para mim, o que me permitia aprender palavras rapidamente. Meu novo eu, sendo melhor na aprendizagem, provavelmente também tinha algo a ver com isso. Uma vez que pude ler, achei o conteúdo dos livros bastante interessante. Nunca me diverti estudando, no momento nenhum na minha vida anterior, mas depois de pensar um pouco, notei que não era tão diferente de buscar por informações de jogos online. E isso não era tão ruim. De qualquer forma, perguntava-me se meu pai sabia que seu filho, um bebê, entendia as coisas que ele estava lendo. Digo, eu sempre me comportava, mas acho que um garoto normal da minha idade faria birras ou algo assim. Então, às vezes, também fazia isso. E esses eram os 5 livros da nossa casa. Vagando pelo Mundo, um guia de referência para os vários países do mundo e suas características distintas, a ecologia e a fraqueza dos monstros fitoenses, que detalhava as várias criaturas monstruosas na região de Fitoa, onde viviam e como lidar com eles. Um livro de magia, um manual do feiticeiro para aqueles mágicos que vai desde o início iniciante ao avançado, a lenda dos perujos, um conto de fadas sobre um invocador chamado Perujos e seus companheiros, que lutavam contra um demônio e salvavam o mundo com um clássico épico do bem contra o mal, Os 3 Espadachins e o Labirinto, um conto de ação e aventura que os 3 espadachins de diferentes estilos se encontravam e vão até as profundezas de um labirinto. Os 2 últimos eram excepcionalmente fantasia, mas os outros 3 eram bons para material de estudo. Foi o livro de magia que mais me chamou a atenção. Como alguém proveniente de um mundo sem magia, a chance de ler um documento real foi uma verdadeira tentação aos meus interesses. A leitura do livro me instruiu em algumas coisas fundamentais. Primeiro, existia 3 tipos de magia: ataque mágico para lutar contra os outros, cura mágica para tratar ferimentos, e invocação mágica, para invocar coisas. E era isso. Parecia haver muitas coisas que poderiam ser feitas com magia, mas de acordo com o livro, ela era algo que nasceu e se desenvolveu em batalhas, e portanto não era muito usada fora do seu combate ou caça. Segundo, seria necessário poder mágico para usar magia, ou seja, qualquer um poderia usar desde que tivesse poder mágico. Havia basicamente 2 maneiras de se fazer isso: usando poder mágico inato ou recorrer a um poder mágico imbuído em um objeto. Qualquer das opções funcionaria. Não haveria exemplos específicos, mas tive a impressão de que as pessoas da primeira opção eram como geradores de energia, enquanto os de segundo tipo dependiam de baterias externas. Nos dias de outrora, dizia o livro, as pessoas usavam amplamente o poder de seus próprios corpos para fazer magia, mas à medida que a pesquisa referente a ela progredia, as coisas ficaram cada vez menos complexas. Consequentemente, fontes dispensáveis de magia foram desenvolvidas em um ritmo frenético. Pessoas com poderosas reservas de mágicas conseguiriam se manter,
mas as que tinham pouco poder tornavam-se incapazes de lançar qualquer feitiço básico. E assim os mestres mais antigos desenvolveram maneira de extrair poderes de outras coisas além de si mesmos e canalizar isso para o uso de magia. Terceiro, havia duas maneiras de realizar magia, com encantamentos ou círculos mágicos. Isso não exigia muita explicação. Referia simplesmente a recitar palavras ou escrever padrões místicos para lançar feitiços respectivamente. Antigamente, os círculos mágicos eram as principais fontes de poder mágico, mas nos tempos modernos, os encantamentos eram muito mais comuns. Nos tempos antigos, mesmo os mais simples dos encantamentos mágicos tornavam 1 ou 2 minutos. Não era algo que poderia ser usado no calor de uma batalha, mas depois de se inscrever um círculo mágico, poderia usar isso várias vezes. Os encantamentos começaram a se popularizar quando o mago conseguiu encurtá-los pela primeira vez. O mais simples deles foi reduzido para cerca de 5 segundos, e consecutivamente, tornando-se a única maneira de que as pessoas usarem magia de ataque. Para os rituais mais complexos, envolvidos com convocação, onde não era possível melhorar a eficiência, os círculos mágicos continuaram sendo um meio principal. Quarto, a quantidade de poder mágico que alguém possuía era praticamente determinada logo no seu nascimento. Em um RPG típico, seria adquirido mais PM conforme o nível aumentava. Mas as coisas são diferentes nesse mundo. Quase todo mundo ficava atado pelo nascimento. Quase todo mundo. O que indicava que algumas pessoas passavam por mudanças ao longo do tempo. E me perguntava em qual dos grupos eu me encaixava. O livro também dizia que o nível de poder mágico era hereditário. Já sabia que minha mãe era capaz de usar magia de cura, então talvez não faria mal manter algumas expectativas. Ainda assim, eu estava desconfortável. Mesmo se meus pais se destacassem nesse tipo de coisa, não tinha certeza de que meu próprio gene seria adequado para tal. No entanto, decidi tentar dar uma chance para a magia mais simples que encontrei. O livro incluía tanto encantamentos quanto feitiços de círculos mágicos. Como a primeira opção era a mais popular, e eu não tinha nada com que me desenhar um círculo mágico, optei por começar pelo estudo de encantamentos. Pelo que entendi, à medida que o alcance do feitiço aumenta, as invocações envolvidas ficariam mais longas, até que suprimisse a necessidade de usar um círculo mágico junto. Mas se fosse para começar com coisas simples, eu deveria conseguir me virar. O mais experiente dos feitiços, dizia o livro, poderia lançar feitiços sem qualquer encantamento, ou, no mínimo, reduzir drasticamente o tempo de encantamento. Não sabia ao certo ainda como treinar para evitar eles. Afinal, a quantidade de poder mágico da pessoa não mudava. Não havia nem mesmo um aumento de PM máximo. Talvez com treinamento a quantidade de gasto de PM do feitiço diminuísse, mas gastar menos não o tornaria o processo mais fraco? Bem, tanto faz. Seja qual for o caso, eu só precisava tentar. Com um livro de magia na mão esquerda, estendi a direita e comecei a recitar as palavras. Que a vasta e abençoada as águas convirjam para onde queres e emite uma única corrente pura a si. Bola d'água. Senti como se o sangue estivesse sendo acumulado na minha mão direita. E em seguida, como se todo ele estivesse vazado pela minha palma da mão. Uma esfera d'água do tamanho do meu punho apareceu. Ah! A sensação foi tão estranha que cheguei a gritar. E em um momento depois, a bola de água caiu e se esparramou pelo chão. Parecia que seria necessário mais concentração para manter o feitiço. Concentre-se, concentre-se. Eu podia sentir o sangue se acumulando na minha mão mais uma vez. Isso aí. E lá vamos nós. Sim, parece que está melhor. Mais uma vez, estendi minha mão direita, formando uma imagem na minha cabeça enquanto lembrava de como as coisas tinham acontecido pela última vez. Não tinha certeza de quanto poder mágico possuía, mas achei que não poderia continuar fazendo isso muitas vezes. Meu plano era praticar uma coisa de cada vez até que alcançasse o sucesso. Formava uma imagem na minha mente e focava, de novo e de novo, e então tentava trazer isso para a realidade. Se ficasse cansado, ficaria pensando na imagem e melhorando ela até que estivesse perfeitamente estampada na minha cabeça. Era assim que eu praticava os combos em jogos de luta na minha vida anterior. Graças a isso, quase nunca errava um combo durante uma partida real. Espero que isso signifique que minha metodologia de treino vai funcionar aqui também. Respire fundo. Meu sangue correu pelo meu corpo, as pontas dos dedos até o topo da minha cabeça, concentrando-se na minha mão direita, enchendo-a de poder. Então senti esse poder surgindo na minha palma. Agora, pouco a pouco, com muito cuidado, meus pensamentos começaram a se alinhar com as batidas do coração.
bola de água, água, úmida, molhada, calcinha molhada. Opa, escorreguei. Voltando ao assunto então, me concentrei e foquei minha mente nisso. Água, 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 água. Ah! Soltei um grito de puro reflexo, quando minha mão disparou na minha frente, com os meus dedos abrindo. Neste instante surgiu uma bola d'água. Uau! O quê? Splish! Com o choque do momento, a bola d'água caiu no chão. Espera, eu não tinha recitado o encantamento ainda, tinha? Mas então, por quê? Tudo que eu fiz foi pensar no que eu tinha feito da minha última vez que tentei o feitiço. O encantamento não importava ao reproduzir o fluxo de poder mágico? Usar magia sem encantamentos era realmente tão fácil assim? Isso tinha que ser uma habilidade de alto nível, não? Se é tão fácil assim, qual é o sentido de entonar um encantamento? Pensei em voz alta. Aqui estava eu, um completo iniciante, e tive sucesso em realizar um feitiço sem dizer uma única palavra. Simplesmente concentrei a energia mágica do meu corpo e adicionei a minha imagem mental. E depois desejei que isso ganhasse forma. Isso foi tudo. O que implicava que o encantamento não era algo realmente necessário no final das contas. Qualquer um poderia fazer o que acabei de fazer. Talvez o encantamento fosse um gatilho de ativação para o feitiço, onde pronunciar a palavra criaria o efeito sem a necessidade de se concentrar em toda a energia circulando pelo seu corpo. Tinha que ser isso. Era mais ou menos parecido com um câmbio manual ou automático de um carro, onde você ainda pode assumir o controle manual, caso queira. O uso de encantamento permite o acionamento automático dos feitiços. Existia enorme vantagem nisso. Primeiro, facilitava o ensino. No lugar de precisar de uma explicação complicada sobre sentir o sangue correndo pelas veias e tudo mais, lançar um feitiço falado era mais fácil do que fazer com que entendesse. Então, à medida que os estudos avançavam, a ideia do encantamento ser uma parte indispensável do processo acabou sendo enraizada. A segunda vantagem era que os encantamentos eram algo fácil de se usar. A magia de ataque por si só era algo que precisava ser usado no calor do momento da batalha. Era muito mais fácil recitar o encantamento do que fechar os olhos e ficar lá tentando se concentrar. Além disso, no calor do momento, seria muito mais fácil esquecer de algo, já que não teria tempo para uma série de detalhes minuciosos. Mas talvez algumas pessoas tenham mais facilidades ao entonar um encantamento. Folhei o livro, mas não tinha nada sobre lançar feitiço sem encantamento. Isso foi estranho. Não achei o que eu tinha acabado de se fazer era tão difícil. Talvez tivesse algum tipo de talento especial, mas duvidava que fosse algo que os outros não pudessem fazer. Um mago normalmente usava encantamentos desde quando iniciante, até se tornar um mestre. Depois de lançar milhares ou até mesmo dezenas de milhares de feitiços, o corpo se acostumava com isso. Mesmo se tentasse lançar um feitiço sem palavras, não saberiam como. Portanto, não era algo tão normal. E assim sendo, o livro não abordava o assunto. Isso faz sentido. No final das contas, eu também não era comum. Isso é legal, não é? Seria como sempre ter um truque na manga. Acabou de ativar um catalisador sem uma oratória. Mas isso só deveria ser possível com uma oratória. Agora eu com certeza estava interessado. Certo. Uma coisa de cada vez. Eu precisava me acalmar e tomar um ar. Meu velho eu também se apegava a esse sentimento. E sabemos muito bem como ele se saiu. Alguém que se empolgou porque era um pouco melhor do que uma pessoa comum com os computadores e depois ficou muito cheio de si e fracassou em tudo na vida. Precisava manter os pés no chão, me conter. O importante era não me achar melhor do que os outros. Eu só era um iniciante, um noob. Era como um jogador novato que por acaso acertou um strike no seu primeiro arremesso. Sorte de iniciante. Isso foi tudo. Eu precisava me concentrar e estudar mais, em vez de me confundir isso com algum tipo de talento inato. Muito bem, eu faria isso. Primeiro tentaria o feitiço entonando o encantamento, e depois eu praticaria uma ideia mental, imitando o que senti, mas sem qualquer encantamento. Certo, vamos tentar de novo. Disse isso segurando a mão direita na minha frente. Meu braço estava ligeiramente pesado, e parecia que tinha algo enorme sobre meu ombro. Isso era exaustão? Estava me esforçando demais? Não podia ser isso. Eu era um autodenominado mestre de MMO, que podia ficar sem dormir por 6 dias seguidos gritando. De jeito nenhum que esse esforço mental insignificante teria me drenado tanto. Então acabou meu PM? Mas que diabos? Se o poder mágico de alguém fosse determinado ao nascimento,
Isso significava que eu só tinha o suficiente para lançar 2 bolas d'água? Isso parecia muito pouco. Ou talvez, por ser a minha primeira tentativa, estivesse com menos poder mágico do que o normal? Não, isso não fazia sentido. Tentei mais uma vez, só para ter certeza, e acabei desmaiando. Honestamente, Rudy, disse minha mãe, quando você fica cansado, primeiro precisa ir para o banheiro e depois ir dormir. Acordei e descobri que tinha adormecido com o livro ainda na mão, e me molhei enquanto isso. Merda, não podia acreditar que ainda me molhei nessa idade. Era humilhante. Droga, como eu poderia? Espera, eu só tinha 2 anos, não é? Me molhar nessa idade ainda seria aceitável, não? Então, parecia que meu poder mágico era muito baixo, afinal. Isso afetou um pouco meu humor. Ainda assim, mesmo que tudo que eu pudesse fazer fosse 2 bolas de água, o que importava era como eu as usaria. Talvez eu devesse me concentrar e conjurá-las mais rápido. No dia seguinte, ainda me senti bem, mesmo após conjurar a 4ª bola d'água. Foi depois da 5ª que comecei a me sentir cansado. Mas que diabos? Dada a minha experiência no dia anterior, eu sabia que lançar mais um feitiço me faria desmaiar. Então decidi parar. E então percebi, isso estabelecia o meu limite de 5 bolas d'água. 2 vezes mais do que eu consegui no dia anterior. Olhei para o balde que continha água de 5 feitiços e me perguntei por que eu tinha conseguido fazer o dobro do dia anterior. Cansei mais por ser minha primeira vez? Os feitiços consumiam mais PM por ser a primeira vez os conjurando? Lancei todos os feitiços sem qualquer encantamento. Então duvidei que tivesse algo a ver com isso. Eu não fazia ideia. Talvez minhas habilidades melhorassem ainda mais no dia seguinte. No dia seguinte, o meu número de bolas d'água aumentou significativamente. Agora eram 11. Qual era o ponto da coisa? Parecia que quanto mais usava o feitiço, mais seria capaz de usá-lo. Se estivesse certo, seria capaz de chegar a 21 no dia seguinte. E no dia seguinte, apenas por segurança, resolvi lançar apenas 5 feitiços antes de parar. E depois, no outro dia, consegui chegar aos 26. Parecia que estava certo. Quanto mais usasse feitiço, mais conseguia usar. Fui enganado. O que era toda aquela coisa sobre reserva mágica de uma pessoa sendo estabelecida ao nascimento? As pessoas estavam atribuindo limitações aos talentos que não tinham. Como os adultos se atreveram a dizer às crianças onde estavam seus limites? Acho que não posso tomar tudo o que este livro diz como verdade, murmurei. As coisas escritas neles pareciam sugerir a perspectiva de que existia um limite para as pessoas. Ou talvez estivesse falando sobre como funcionavam as coisas após o treinamento das habilidades. Talvez o livro estivesse dizendo que havia um limite superior do poder mágico, que nenhuma quantidade adicional de esforço ou treinamento poderia ultrapassar. Não, ainda era cedo demais para chegar a essa conclusão. Portanto, isso era apenas uma hipótese. Talvez fosse como... Talvez o poder aumentado conforme as pessoas crescem? Ou coisa assim. Eu usar a magia enquanto criança poderia fazer com que seu limite superior aumentasse rapidamente. O que significava que eu só tinha uma quantidade especial que... Não, eu já disse que eu não iria me considerar especial. No meu mundo anterior, diziam que se exercitar enquanto crescia ajudava a desenvolver suas habilidades mais rapidamente. Por outro lado, depois que parasse de crescer, as melhorias não seriam mais tão boas, independente do esforço. Podíamos estar falando de magia neste mundo, mas as realidades de como o corpo humano funciona não poderiam ser tão diferentes. O princípio ainda seria o mesmo. Isso que significava que havia apenas uma coisa a fazer: continuar aprimorando minhas habilidades e o melhor possível quando ainda estava crescendo. No dia seguinte, decidi que continuaria diariamente levando minha magia ao limite, a qual aumentaria cada vez mais conforme eu usasse. Como pude recriar a sensação certa, lançar um feitiço sem encantamento virou algo fácil. Esperava dominar o feitiço para iniciantes a cada ramo de magia em pouco tempo. Por feitiços para iniciantes, quis dizer os feitiços mais básicos que podiam ser usados para ataque. Isso incluía feitiços como bola de água e bola de fogo, além dos outros ainda mais básicos. Os feitiços estavam divididos em 7 níveis de dificuldade: iniciante, intermediário, avançado, santo, real, imperial e divino. Normalmente, magos treinados poderiam usar os feitiços avançados no ramo de magia que fossem, mas só poderiam usar feitiços iniciantes ao intermediário das demais escolas. Uma vez que alguém fosse capaz de lançar feitiços com uma classificação superior e avançada, era reconhecido como o santo do fogo ou o santo da água, ou qualquer outra coisa, dependendo do seu ramo escolhido. Mago Santo. Eu meio que esperava chegar a esse nível um dia. Entretanto, meu livro de magia incluía apenas feitiços de fogo, água, vento e terra.
e apenas até o nível avançado. Então como poderia usar magia santa? Não, ainda não devia pensar nisso, decidi. Em um RPG Maker, se você começa criando um monstro mais forte, as chances disso acabar dando errado são enormes. Primeiro é preciso começar com coisas de baixo nível, como os slimes. Mas eu, pessoalmente, nunca tinha conseguido fazer nada daquele jogo, mesmo quando comecei pelos slimes. Os feitiços de água no nível iniciante, listados no livro, eram os seguintes: bola d'água, que lança um projétil esférico de água; escudo d'água, que faz que um pouco de água jorre formando uma parede; flechas de água, que lança flechas de água que cerca de 20 centímetros de comprimento em um alvo; esmagamento de gelo, que ataca o oponente com um monte de gelo; e lâmina de gelo, que cria uma espada feita de gelo. Eram todos feitiços para iniciantes, mas a quantidade de poder mágico que exigiam eram bem diferentes, exigindo algo entre 2 a 20 vezes mais esforço que um feitiço básico de bola de água. Para o meu básico, resolvi investir na magia de água. Se tentasse a usar fogo, poderia acidentalmente queimar a casa. Falando em magia de fogo, a quantidade de energia mágica que colocasse em um feitiço afetaria a temperatura dele. Por isso é lógico que os feitiços de gelo avançado também funcionavam assim. Mas apesar de que o livro alegava que a bola de água e a flecha de água deveriam voar pelo ar, por algum motivo não consegui fazer isso. Eu não tinha certeza o porquê. Estava fazendo algo errado? Realmente eu não sabia. Um livro de magia dizia algo sobre o tamanho e a velocidade do feitiço. Será que, depois de conjurar um projétil, precisava imbuí-lo em energia mágica adicional para controlar seu movimento? Eu decidi tentar. Murmurei quando a minha esfera de água se expandia. Uau! E então, flash. Mais uma vez caiu no chão. Depois disso, experimentei fazer uma bola de água maior e outra menor. Tentei criar duas ao mesmo tempo, cada uma com um tamanho diferente. Descobri algumas coisas, mas ainda não tinha conseguido fazer nenhum dos meus feitiços voar. Os feitiços de fogo e de vento flutuavam no ar, já que não estavam sujeitos à gravidade. Mas depois de algum tempo, eles se dissipavam. Tentei usar vento para mover as orbes de fogo flutuantes, mas tive a impressão de que algo estava errado. 2 meses depois, graças a um erro nos meus estudos, consegui fazer a bola de água voar. Como resultado, finalmente ficou claro o motivo pelo qual os encantamentos eram a parte essencial do processo. Todos seguiam um processo semelhante: criação do feitiço, determinação do tamanho e da velocidade e ativação. Era o lançador quem regulava as etapas intermediárias antes de completar o feitiço. Primeiro, o lançador invoca a forma do feitiço que desejava usar. Em seguida, havia um espaço de tempo em que poderia adicionar poder mágico adicional para afetar o seu tamanho. Terceiro, após o tamanho ser determinado, havia outro espaço de tempo para ajustar a velocidade. E, por fim, lançar o feitiço pronto com as suas mãos. Era assim que funcionava. Ou pelo menos foi assim que entendi, de qualquer forma. O truque era adicionar poder mágico em 2 momentos distintos após o início. Havia uma ordem para isso. A menos que algo fosse feito para ajustar o tamanho do feitiço, não seria possível ajustar a velocidade. Fazia sentido que, se tentasse fazer algo a respeito da velocidade em primeiro lugar, apenas ficaria maior e maior. Nesse sentido, ao usar um feitiço sem encantamento, o lançador tinha que ter todo o processo em sua cabeça. Isso pareceu um pouco inconveniente, mas diminuindo o tempo necessário para infundir o feitiço com o poder para afetar sua forma e velocidade, isso permitia que o feitiço fosse lançado alguns segundos mais rápido. Também fui capaz de ajustar o processo inicial de criação do feitiço. Por exemplo, isso não estava listado no livro, mas era possível congelar uma bola de água e transformá-la em uma bola de gelo. Se eu continuasse com os meus estudos, talvez pudesse invocar um Imperador Fênix, ou alguma coisa do tipo. Muitas coisas poderiam funcionar. Tudo dependia apenas de quais ideias iriam à mente. Isso estava começando a ficar divertido. Ainda assim, os fundamentos eram importantes. Eu precisava desenvolver meu potencial mágico antes de começar com os testes. Então sim, agora eu tinha 2 coisas no meu cronograma: aumentar minhas reservas de magia e tornar a magia silenciosa em algo natural. Estabelecer metas muito elevadas só levariam à decepção. O truque é começar por baixo. Tudo bem então, era hora de apertar o cinto e seguir em frente. Todos os dias, a partir deste momento, passei a praticar meus feitiços de nível iniciante até ficar prestes a desmaiar, de tanta exaustão.